assim, para a sã doutrina. Deus faz isso em 1517, exatamente no dia 31 de outubro, que é o dia que nós estamos. E hoje, o último dos solas. O que é o solas? Solas é a palavra latim que significa somente. Somente, nós falamos sobre somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e hoje somente a Deus a glória. Nós vamos falar sobre soli deo glória, que é somente a Deus a glória, e entender por que foi levantado mais esse pilar. Foi 5 pilares que foram levantados, que Deus usa, né, Martim Lutero, para levantar em 1517 e trazer aqueles que realmente no meio da cúpula de uma igreja totalmente desviada da sã doutrina, fosse crer e junto caminhar nesse evangelho. Então, irmãos, soli deo glória é um dos pilares, fica aí aberto, nós vamos ler já, que Lutero levanta para combater os mediadores da igreja católica, apostólica romana, na época, né? A gente sabe que a igreja católica existe as obras como um meio também para a salvação. Existiam as indulgências também como um meio de você caminhar algum ente que morreu já do purgatório para o céu. São mediadores que nós, aqui na terra, eles ensinavam, podíamos fazer em favor de alguém, ou em favor de nós, ou em favor de algum ente querido. E os mediadores agora combatidos são o Papa, que é um vigário, né, um mediador, é um que pode se colocar de mediação, fazer ainda hoje, né, se pensa assim dos papas, né, do clero. Outros são os santos. A gente sabe que eles têm os santos também como mediadores, vários deles, né? Também o mais conhecido, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato é a nossa irmã, de fato a gente vai se encontrar com ela, de fato a gente tem muito exemplo dos ensinamentos dela também, mas ela não pode fazer mediação por nós. E foi levantado então esse só a Deus a glória para combater essas autoridades que a igreja católica colocava, ou esses meios que ele colocava para que a gente pudesse fazer alguma coisa por nós mesmos, ou os santos pudessem fazer alguma coisa por nós. Mas eles não podem. Não podem. Somente Deus pode. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso se levanta esse pilar. Nem os santos canonizados podem. Quem são os santos canonizados? São Pedro, João, Tiago, os apóstolos, Paulo, os profetas, Moisés. Nem mesmo eles podem. E os judeus já acreditavam que realmente eles não podem, né? Eles já acreditavam nisso. Então é levantado esse pilar. Somente a Deus a glória. Por quê? Porque ele não deu a nenhum ser humano pecador que ele salvou, resgatou, a autoridade para fazer mediação para nós. A gente sabe que só Jesus Cristo foi dado a autoridade para fazer mediação entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso nós temos também somente Cristo. E agora somente a Deus a glória. E a gente vai entender, por esse texto, que a gente vai dar uma olhada, que Cristo foi o que fez mediação, não só de nos levar a Deus, mas de trazer de Deus a glória no nosso meio. Cristo, ele é a expressão exata da glória de Deus. E eu tenho algumas perguntas aqui, né, para mim falar. Eu estava fazendo devocional algumas semanas passadas, e a minha esposa, ela fez a observação no momento em que Jesus monta naquele jumentinho para adentrar em Jerusalém, não é? E nós estávamos aprendendo sobre a humildade. Um Deus, o Filho de Deus, num jumentinho, né? Os reis, os grandes reis poderosos, montavam em cavalos de guerras, né? Com todo um esplendor glorioso, não é isso? E ele num jumentinho. E ela fez uma pergunta assim:
Jesus deixou todo exemplo possível de humildade, né? Agora você imagina se ele tivesse deixado um exemplo de poder. Se Jesus, que é a expressão da glória de Deus, deixou todo o exemplo de glória em humildade, imagina se ele tivesse deixado o exemplo a nós de poder, né? De fama. Porque a gente já se deixa levar pela vanglória, né? Sabendo do grande exemplo de Jesus. Então você imagina. Mas é bem diferente. A manifestação da glória de Deus é o que vamos ver. E eu queria que você pudesse perguntar para si mesmo, né, essa noite. Para você, qual é a coisa mais importante do mundo? Eu perguntei num grupo de amigos que nenhum são cristãos. Essa semana, essa pergunta. Só um respondeu, mas ninguém quis responder. Mas ele respondeu certo. A coisa mais importante do mundo é Deus. Deus é a coisa mais importante do mundo. Todos nós sabemos disso. Qual é a maior bênção de Deus? Qual é a maior bênção de Deus? A maior bênção de Deus é Ele mesmo. Por meio da sua salvação, em Cristo Jesus, Ele se dá de novo a nós. Essa é a maior bênção de Deus. A maior bênção de Deus que tem na sua vida é Deus. Qual é o maior título que um homem pode receber? Nós somos chamados de vários títulos, né? Pelo aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente conquista. As pessoas colocam identidade em nós. Mas a palavra de Deus diz que somente Deus pode nos dar um título. Até mesmo identidade, quem pode dar é só Deus, vem de Deus. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Qual o maior, então, título, vamos dizer assim, título, que nós poderíamos receber? O maior título que a gente poderia receber é de Filho de Deus, Pai. Esse é o maior título de todos. E o que possibilita isso, então? O que possibilita tudo isso? Deus ser a coisa mais importante do mundo para mim. Eu receber Deus como a maior bênção em Cristo Jesus. Eu receber o título de ser chamado Filho de Deus. O que possibilita tudo isso para mim? Senão Deus e a sua glória. A manifestação da sua glória em Cristo Jesus, o seu Filho. E a gente vai ler agora João 17, versículo 1, que diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para que a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Amém? Quando ele diz assim no versículo 1, depois de dizer todas essas coisas, e coisas que ele estava falando, né? Esse evento aqui está se encerrando. Um momento está se encerrando, mas ele começa lá no capítulo 13 desse evangelho. No capítulo 13 eles vão se preparar para a ceia, a Páscoa, a última Páscoa, o último momento que Jesus toma a ceia com eles. E depois então vai vir a crucificação. Antes de tomar a ceia, a gente sabe no capítulo 13 que Jesus lava o pé dos discípulos. Depois de lavar, olha o exemplo de humildade, de glória, né? Ali tem um grande exemplo, né, de glória. E depois dele lavar o pé dos discípulos, então, eles tomam a ceia. Né? Até um momento constrangedor no momento da ceia. 2 dos seus discípulos, Tiago e João, pedem para ele
uma parte na glória, para que um se assente à direita, um se assente à esquerda. Já pensou que coisa constrangedora, né? O mestre lavando os pés dos discípulos e dois dos discípulos preocupados em que lado da glória eles vão ficar, sabendo que daqui a pouco o mestre vai ser levado para a cruz, porque Jesus já vinha falando abertamente a respeito disso. Mas enfim, depois que eles tomam a ceia, no capítulo 14, Jesus começa um sermão, era costume dos rabinos, ele começa a ensinar várias coisas, e ele começa a ensinar coisas a respeito dos últimos momentos dele e do que viria depois. Ele fala muito do Espírito Santo, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu vou enviar o Consolador, eu preciso ir, o Consolador. E no capítulo 15 ele vai falar da videira, vai falar também que o amigo está entregando a vida pelos seus amigos. No capítulo 16 ele vai falar de novo do Consolador, vai falar que o Consolador vai vir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E então, no capítulo 17, depois do sermão, ele está orando agora. Jesus está orando para fechar esse momento. E ele inicia a oração falando a respeito do que ele veio fazer, da coisa mais importante. A gente observou que a palavra-chave nesses 5 versículos só é glória, glorificação. Ele veio para glorificar o Pai, para mostrar, para revelar, para manifestar a glória de Deus. E o ápice dessa glória seria na cruz. Você já pensou um negócio desse? Quem escolheria a cruz para mostrar a sua maior capacidade? Quem seria na cruz? E é isso que a gente vai aprender aqui. Só que a revelação dessa glória, que é por meio de Cristo, ela vem de forma progressiva. A gente, quando eu estudava sobre a glória de Deus, eu falei, me ajuda, porque depois que eu estudei, eu já sabia disso, né? A gente já tem uma ideia disso, sabemos disso, que não tem como você caminhar na Bíblia sem você tropeçar na glória de Deus. Não tem como você caminhar na vida sem você tropeçar na glória de Deus. Se é que você é cristão, logo quando você se acorda, você tem que se lembrar o porquê que você foi criado. E para que você tem que viver essa vida, esse dia, essas 24 horas? Para a glória de Deus. Então tem muita coisa, mas vamos pensar algumas coisas aqui. O próprio Evangelho de João, que essa glória é progressiva, não é? Por meio de Jesus, Deus manifesta a sua glória. João, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo que no princípio, aquele que era o verbo, a palavra, era Deus. E estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas foram criadas por aquele que era a palavra. E a palavra é a vida dos homens. Nele estava a luz e ele é a vida dos homens. Quem? Cristo. Então Deus já começa a mostrar a sua glória quando ele cria. Quando ele resolve criar. E ele faz isso em Cristo. Ele cria todas as coisas e sustenta elas em Cristo. Por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas e subsistem. Ele não faz nada sem Cristo. É interessante que eu não estou falando aqui do solos Cristo, eu estou falando da glória. Agora a gente precisa saber qual é o meio dessa glória. E é Cristo o meio dessa glória. João já começa a falar por aí. A criação, onde Deus manifesta a sua glória, o Salmo 19, versículo 1 diz que a criação, o firmamento, manifesta a glória de Deus. Foi criado por quem? Cristo. E aí no versículo, existe uma promessa. Abacuque 2,14, não sei se vai dar tempo dela colocar aqui, mas eu vou citar a promessa dessa glória. E Abacuque 2,14 diz assim, que assim como o mar enche, né, as águas enchem o mar, o oceano, assim toda a terra ia se encher do conhecimento da glória de Deus. Existe uma promessa a ser cumprida. E a glória de Deus também é demonstrar a fidelidade a essa promessa, de fazer com que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. E ele vai fazer isso por meio de quem? João 1,14, de novo, João vai dizer assim,
E aquele que era o verbo, e aquele que é a palavra, se tornou ser humano, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do Pai, a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então Jesus agora então, o Deus, lembra que nós tínhamos perdido a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora a glória vem de encontro a nós. A glória está adentrando o mundo em Cristo Jesus. Mas o ápice seria esse momento em que Jesus está orando, e ele diz aí no versículo 1, Pai, chegou a hora, 17:1, chegou a hora, ele está indo para a cruz. Após essa oração, no versículo 18, ele vai para o Getsemane e ali ele é preso, para ele ser levado à cruz, a crucificação, é o ápice. Aí segue-se a ressurreição e a ascensão de Jesus, quando ele vai, aqui ele está pedindo, glorifica teu filho, para que ele glorifique, para que ele te glorifique. Então ele está pedindo o que ele já era dele, para ele retornar ao Pai, cumprindo a sua missão na cruz. Então Cristo, ele é o meio da glória de Deus. Cristo é quem? É interessante, porque a reforma bateu na tecla de que nenhum ser humano pecador é capaz de fazer alguma coisa para se chegar a Deus. Nada. Por mais santo, por mais que você se sacrificar, você nunca vai conseguir dar um passo em direção a Deus. Somente a Deus a glória. Mostra que foi Deus que veio de encontro conosco. Porque Cristo, ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a glória está adentrando o status quo, entrando a terra, entrando a nossa habitação e vindo ao nosso encontro. Olha o João 17, mantenha aberto aí o versículo 4. Eu te glorifiquei aqui na terra. Não foi lá no céu. Deus não escondeu a glória dele lá, deixou intacta. Aí quem conseguir, retorne, consiga alcançar, conquistar. Não, ele glorificou a Deus aqui na terra. Ele veio manifestar, revelar a glória de Deus aqui na terra, ele diz. Completando a obra que me deste para realizar. Está falando, vou completando, eu estou completando essa obra de glorificar o teu nome. Colossenses 1,15 vai dizer que o Filho de Deus, né, ele é a revelação, a manifestação exata de Deus. Coloca aí para nós. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Ou seja, ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. O Deus que a gente ainda não viu, Cristo veio e se revelou a nós. E Hebreus 1:3, eu queria que você colocasse também, mais profundo ainda a respeito dessa glória. Vai dizer que Jesus, Hebreus 1:3, o Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Em outra tradução vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Não ficou nada faltando e nem a mais. Ele é a expressão exata de Deus. O Deus conosco. Ele é o meio pelo qual Deus faz com que a sua glória retorne no meio do seu povo. Como ele fez isso? Como Cristo fez isso agora? O que Jesus usou? Basicamente os 5 sola. Basicamente foi isso que ele usou. Vamos ver aí, João 17, versículo 6 na sua Bíblia. Jesus fez isso revelando para nós o nome de Deus. 17:6.
Diz lá: eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Não é todos os que me deste. Aqueles que o Senhor me deu, eu revelei o teu nome. O que é nome? Nome é realmente o caráter, o ser, a pessoa. Quando alguém fala o teu nome lá fora e a cidade andar te conhece, você já vai saber quem é a tua pessoa, qual é o teu caráter. Então, o nome aqui de Deus, revelar o nome de Deus, o que o povo de Deus esperava muito era saber o nome de Deus. Cristo revela. Olha que interessante. Cristo revela o caráter de Deus, o ser de Deus, a fidelidade de Deus. Quando fala do nome, fala de alguém que cumpre com as suas promessas, é fiel. E ele está cumprindo a promessa de Abacuque, de encher toda a terra com o conhecimento da glória de Deus. Jesus então está dizendo que revelou o nome de Deus para nós, do Pai. O que mais ele faz? Ele usa o sola escritura, a palavra, ao versículo 14, 17, 14. Eu lhes dei a tua palavra. O povo já tinha. O povo só não sabia interpretar, né? O povo só não sabia entender. Jesus veio e deu a revelação exata da palavra de Deus. Então Jesus usa o nome, fala Deus a glória, e usa a escritura, a palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus e fazer parte de novo dessa glória que nós perdemos por causa do pecado, sem a palavra. Não tem como, sem Cristo. O que mais ele usa? A glória. Versículo 22. Jesus diz, eu revelei o nome, eu dei a palavra e eu dei a eles a glória que tu me deste. Olha que louco. Deus havia falado em Isaías 42 que não ia dividir e dar a glória dele para ninguém. Agora Jesus está falando que deu a todos aqueles que Deus escolheu para ser seu filho, receber o título de ser seu filho. Jesus está falando, eu dei a eles a glória que me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Então Jesus usa de revelar a Deus, o nome de Deus, o caráter de Deus na pessoa dele, a palavra e a glória. E a gente vai entender mais para frente o que é essa glória. A glória de Deus. A gente sabe que é o caráter pessoal de Deus, a identidade de Deus, a natureza de Deus. Deus é santo, justo, fiel. E a unidade de Deus, essa é a coisa mais tremenda. É um Deus só, que vive em comunhão em três pessoas, de uma essência perfeita, que tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus, que Deus queria que Jesus cumprisse, que ele pudesse resgatar, revelar o Pai, principalmente, e resgatar e cumprir a vontade de Deus.
Nós perdemos a glória de Deus. Deus não perdeu glória nenhuma. Ninguém rouba a glória de Deus. Tentamos, de alguma forma, ser como Deus é. Ser o Deus da nossa própria vida. Ser o nosso próprio governante. Não é? Ser o nosso próprio Deus. Ter o nosso próprio reino. Isso foi o que Adão perdeu quando ele aceitou a proposta da serpente. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal se você comer dessa fruta. Você vai ter sua própria glória. Você vai poder orquestrar sua própria glória. Uma glória que nunca vai ser glória. Nunca foi. Trouxe dores para nós. Mas a vontade de Deus não se perde. Deus tinha um plano. E o plano A nunca foi Adão. O plano A para fazer com que todos aqueles que Deus escolheu na eternidade para ser o seu povo, a ser a sua imagem e semelhança, era Jesus Cristo. Cristo é o homem, a imagem e semelhança de Deus. E nele somos conformados à imagem do seu Filho, para a glória de Deus. É por meio de Jesus que ele faz isso. Então, a glória de Deus é uma multiforme perfeição. A gente falou um pouco sobre os atributos incomunicáveis de Deus. É uma multiforme de qualidades que Deus tem, de atributos. Muitos atributos específicos. Não dá para a gente ver todos, não é isso? Mas o ápice de toda a sua glória, toda a sua maravilha, foi Cristo se revelando a nós. Cristo revelando Deus a nós. Cristo, é interessante, Cristo ele nos leva a Deus, mas ao mesmo tempo também ele é o Deus que vem a nós. E nos leva com ele de volta. É tremendo, mesmo sendo ele santo e separado do comum. Pensa que Deus, a natureza de Deus é ser santo. Como um Deus santo vai ter pacto, como o Lucas falou aqui, aliança com pecadores. Ele é separado do comum. Mas aquele que é santo e glorioso, ele se esvazia da sua glória. Lá em Filipenses 2, versículo 6 diz, ele não se apega à sua glória, e ele vem em glória humilde entre nós, para trazer a glória no nosso meio. Quem é a glória? Deus. Deus conosco. É interessante que aqui no versículo 1, no capítulo 17, quando Jesus ele diz assim, ó, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Essa palavra que glorifica no original, doxa, significa glória, né? Jesus está falando aqui num tempo auristo. O que é auristo? Um tempo no passado. Ele está falando de uma glória, ele tá reivindicando uma glória que já existia, ele já tinha lá no passado, num ponto do passado. Não fala em qual ponto do passado, até porque também a eternidade não tem tempo, não tem momentos. Ele tinha essa glória lá, só que ele fala ao Pai, ele está orando, no imperativo, e o imperativo é uma ordem. É como se Jesus estivesse dando uma ordem, ele estivesse orando, mas usando uma palavra que tem uma ordem. Mas uma ordem no sentido não de que ele está ordenando o Pai, colocando o Pai na parede, mas no sentido de que essa ordem, a ordem dessa glória, já foi colocada sobre ele antes da fundação do mundo. Então ele não está se exaltando, ele só está pedindo o que sempre foi dele, porque ele deixou isso na mão do Pai, veio aqui no nosso meio, viveu para nos salvar, e agora ele está pedindo que o Pai glorifique. Esteja com ele naquele momento, o ressuscite e o leve de volta. É muito tremendo isso. A oração de Jesus, a profundidade do que Jesus está falando aqui. Entende? É dele isso. É da essência, da natureza dele e do Pai. E aí, no versículo 5, ele vai usar a mesma raiz. Agora, Pai, glorifica-me. Ele também está falando aqui no imperativo, da mesma glória que era dele. Ele está respondendo ao Pai. Só que no versículo 5 aí ele vai usar uma outra falando de Deus. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Aí está no dativo, sabe o que é isso? Pertence a alguém. É da natureza tal, é dele. É dele e do Pai. O que Jesus está fazendo é em nome dele e do Pai.
e do Espírito Santo, manifestando a glória na cruz agora. Quem vê glória na cruz? Um ladrão conseguiu ver. Por quê? Por causa da graça de Deus que abriu os olhos dele. Quem vê glória num Cristo com uma mensagem tão comum, que não é popular, uma igrejas tão comuns, comunidades tão comuns, dentro de uma cidade tão comum, em bairros tão comuns, e às vezes uma pregação tão comum, não é? Tão sem eloquência, tão desprovida de alguma emotividade ou sinais e poder. Só Deus pode se revelar. É o que Jesus disse. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está se revelando aos seus. E na cruz ele vai se revelar completamente, cumprindo a vontade de Deus, que é de nos dar o que nós perdemos. O que nós perdemos? Todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória de Deus. É isso que Cristo está pedindo. Ele não está pedindo uma coisa só para ele não veio fazer uma coisa só para ele, e também não veio fazer uma coisa só para mostrar o poder de Deus ou quem é Deus. Ele veio para, não é nem dividir a glória, porque Deus não divide a glória, e nem não dá. Eu pensando sobre isso, Deus nos batiza na sua glória, Ele não coloca lá dentro. Porque só em Cristo nós podemos, de novo, ser restituído a glória de Deus. Não é a glória nossa, a glória de Deus. E ser aquele homem, a imagem e semelhança de Deus, que viveria na terra para ser um luzeiro no mundo, mostrando o caráter de Deus, reproduzindo o caráter de Deus nos nossos filhos. Nós só poderíamos ser se nós não tivéssemos perdido aquela glória em Adão, mas em Cristo nós somos enxertados, colocados de volta, batizados em Cristo, para que a gente possa ser o que Deus nos criou para ser, para a sua glória. Então ele está cumprindo a vontade de Deus. João, capítulo 6, versículo 39, Jesus vai dizer o que é a vontade de Deus. Ele vai falar, a vontade de Deus é isso aqui, ó. Que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Essa é a vontade de Deus. E ressuscite eles no último dia. Então eu vim para fazer a vontade de Deus. Que eu não perca um sequer, de todos que Ele me deu, mas ressuscite eles no último dia. A ressurreição de Jesus é garantia plena de que aqueles que creem foram alcançados por essa salvação, foram de novo restituídos a essa glória que graciosamente, generosamente, misericordiosamente, Deus nos coloca de volta, de novo, essa ligação que nós temos conosco até Cristo vir. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, aquilo que o versículo de Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e destituídos da glória de Deus, não cabe mais aqueles que creem, só aqueles que ainda não creem, porque aqueles que creem estão de volta a essa glória, para essa comunhão, para essa unidade, para o louvor da glória de Deus. Presença gloriosa de Deus só é possível por meio do Evangelho fiel. Por isso Deus teve que adentrar a história em 1517, interferir na história, levantar um homem, não pelas capacidades dele, mas pela graça de Deus, e fazer com que os que estavam perdidos em escombros de uma falsa doutrina pudesse, por meio do verdadeiro evangelho pregado por meio daquele homem chamado Martinho Lutero, e por meio de outros reformadores após Lutero, pudessem então conhecer a presença gloriosa do Pai, a presença gloriosa de Deus, por meio do evangelho. Lembra de Moisés? Moisés então sobe ao monte Sinai, não é? Para ficar 40 dias em jejum, e o povo fica embaixo com Arão. E quando Moisés
está lá em cima. O que acontece? O povo começa a ficar desesperado, cria um bezerro de ouro, ou seja, o povo não preserva a glória de Deus. O povo interfere logo na glória de Deus. Moisés desce, tem que resolver toda aquela situação. E qual é o preço de se preservar a glória de Deus? Os levitas, lá em Êxodo 33, tiveram que empunhar a espada, não precisa abrir não, empunhar a espada e matar todos aqueles que estiveram de acordo com aquele bezerro de ouro. Até onde vai o nosso compromisso para preservar a glória de Deus, para defender a glória de Deus? O que Deus está fazendo, fez em 1517, foi usar um homem, no meio de uma cúpula, que já tinha matado outros na fogueira, e que colocou a sua vida a risco, a vida da esposa. Poderia morrer também, como John Hus e como outros atrás morreram, naquela fogueira, para defender a glória de Deus. E Deus honrou ele. E nós não somos diferentes dessa geração, meus irmãos. Só tem um jeito, primeiro, de a gente defender a glória de Deus, é não negociar com um falso ensino. Não se negocia com um falso ensino. Custe o que custar. Custe as atrações, custe as dinâmicas, custe a riqueza. Custe o que custar. Deus manda uma carta à igreja de Laodiceia: você é rica, abastada. Mas a minha avaliação para você, a do povo é rica. Vocês estão entrando aí dentro, está enchendo a igreja, vocês estão felizes. A igreja é bem sucedida na sociedade. A minha avaliação é essa: vocês são pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Negociaram a glória de Deus. E ele fala: eu não estou dentro do culto, eu estou fora, eu estou na porta. É isso que eu estou à porta e bato. Vê se alguém aí dentro, nessa bagunça, ouve a minha voz aí fora. Porque a minha glória não tem parte aí dentro. O que aconteceu no livro de Ezequiel, capítulo 10, quando Deus leva Ezequiel a uma visão do templo, e Ezequiel vê a glória de Deus se retirar do templo. O que aconteceu quando os filhos de Eli foram à guerra contra os filisteus, no capítulo 4 de 1 Samuel, e eles levam a arca do Senhor, a arca da aliança, onde ia a glória de Deus. E eles estavam tão bagunçados com a vida cristã deles, que Deus se permite perder no meio dos filisteus. A arca de Deus fica lá. E aí, quando Eli, o sacerdote, ouve a notícia, cai da cadeira, bate o pescoço, morre, a esposa de Finéias gera e coloca o nome no filho dela, de Icabode. Foi-se a glória de Deus, porque Israel perdeu a sua glória. A glória de Deus é colocada dentro de um templo, junto com Dagon, um Deus metade peixe, metade homem. O que acontece com esse Deus? No outro dia eles encontram ele caído, com a cabeça despedaçada, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Moisés tem que subir de novo, depois de uma matança, para pegar de novo os 10 mandamentos. E ele pede ao Senhor, me deixa ver a sua presença gloriosa. Só tem um lugar de onde você pode me ver, e ainda pelas costas, no meio daquela rocha, na fenda daquela rocha. Aquela rocha era um tipo que apontava para a verdadeira rocha, que só pela fenda dessa rocha, Jesus foi fendido naquela cruz, para que nele a gente pudesse de novo ver a presença gloriosa de Deus, ter de novo a presença gloriosa de Deus. Fora de Cristo estamos perdidos. Fora de Cristo, destituídos da glória de Deus. O propósito dessa glória compartilhada era para que nós pudéssemos receber identidade, irmãos. Versículo 11, 17 e 11b, diz assim: agora, o B, Pai Santo, tu me deste teu nome. Lembra que ele revelou o nome de Deus, né? Tu me deste teu nome,
Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Identidade. A rocha foi fendida naquela cruz, para que nós, restituídos à glória de Deus, pudéssemos ter identidade, porque esse mundo nunca vai te dar identidade. Nada que você faça, nada que você conquiste, nada que alguém aponte para você e diga que você é, vai se acabar no nada, se não for em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque em Cristo Jesus, Deus nos restaura a identidade, porque estamos unidos em Deus, e Deus disse que nós seríamos um povo que se chamava pelo seu nome. Qual é o propósito dessa glória compartilhada? Para que a nossa natureza fosse nova, santificada, para que ele nos separasse do comum, ímpio e profano. Versículo 17, parte A. Lembra que ele nos deu a palavra? Eu te dei a tua palavra. Para quê? Aí ele ora, consagra-os na verdade. Ele está orando ao Pai. Que é a tua palavra, ou santifica-os na verdade. Torna-os de novo santo, nova criatura. Nada aí fora é capaz de fazer isso conosco. Para que esse propósito da glória de Deus compartilhada? Para que nós fôssemos um com Ele. A unidade, o propósito de Deus por nos criar. Deus nunca nos quis separado dele. E aí o versículo 22 e o versículo 23. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Olha, a loucura. Jesus pede que Deus nos ame do mesmo jeito que o Pai ama Ele, e que a gente experimente uma unidade perfeita. Essa é a parte da nossa missão e propósito de vida como cristão na terra mais importante hoje. Você não precisa pregar bastante, evangelizar, ser missionário, ser um mártir, morrer. E nem vai conseguir se não viver essa unidade. É nessa unidade, sendo igreja, que hoje nós, em Cristo, podemos ser um instrumento que também revela ao mundo a glória de Deus. Porque essa foi a vontade do Pai, a vontade de Deus. Lembra-te, Ele não dividiu a sua glória, Ele nos restaurou a sua glória. Colossenses 1:27. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer assim, 1:27, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo, o segredo aqui é Cristo, também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. O segredo é este: Cristo em nós, a esperança da glória. A vontade de Deus, que Jesus cumpriu no ápice da cruz, glorificando o Pai, e nos restaurando junto com Ele e com o Pai, nessa glória, nos dá a garantia que se cremos somente pela fé, e fomos salvos somente pela graça, somente por meio do dom da expiação em Jesus Cristo, a ressurreição nossa, ninguém toma, ninguém tira, porque Jesus falou que Ele não ia perder um sequer, e vai ressuscitar no último dia, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Deus não dá glória para profeta, para ninguém, não um pouquinho, um poderzinho, Deus não dá, entenda. Deus nos colocou dentro da glória, em Cristo Jesus. E quem está em Jesus, irmão, não tem como se vangloriar, porque vai ser conformado à imagem do próprio Jesus Cristo.
Conclusão: Cristo é a glória de Deus Pai e quem o glorificou na cruz e o glorifica na igreja. E nós somos criados para a glória. Lembra, Deus não é carente de glória. Eu vou criar porque eu sou carente que eles ficam dando glória. Nós é que carecíamos da glória de Deus. Porque nós somos criados. Não há identidade fora disso. A glória é Cristo. E nós precisamos disso. É vida. Para nós é vida. Não é vida de estou vivo. É Cristo. Cristo é a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Quem poderia, se vamos supor, Deus fosse criar todo mundo, porque Ele é carente de alguém lá dar glória para Ele, quem poderia dar glória a Deus, meus irmãos? Aí eu vou encerrar em Romanos 11, 25. O louvor que a gente louvou aqui. Quem seria capaz de dar alguma coisa a Deus? Olha o que está escrito aí. Romanos 11, 25. 35, perdão. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse retribuir? Deus não necessita de nada, por quê? Versículo 36. Porque todas as coisas vêm dele, existe por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Irmãos, que tipo de glória que martela na sua cabeça, que você tem que ter, você tem que viver, você tem que conseguir, você tem que viver aqui, você tem que saborear aquilo. Que tipo de glória? Avalia se isso é glória de verdade. O pecado é só o resultado da nossa busca por glória, que nunca é glória e nunca vai ser glória. Nunca. A nossa vida, irmãos, e a glória de Deus, se estamos agora nessa comunhão, para Ele é toda a glória. Todo o objetivo dela, todo o objetivo é a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Em tudo que fazeis, seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja no pensar, seja no olhar, seja no reagir, seja no agir, faça para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor.